Os planos de Deus são mais altos do que o nosso. Tem uma música que eu ouvi essa música há muitos anos atrás, que falava: os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Irmãos, eu confesso que eu não entendia. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Confesso que realmente eu ficava assim, e eu vi a pregação até sobre isso, mas ao longo da caminhada cristã, eu comecei a entender que apesar de nós, Deus tem planos nas nossas vidas. Quando você pega a Bíblia, que é o nosso manual, e tem que ser o nosso manual, e eu digo que a Bíblia é fantástica, no curso de formação ministerial, o CFM, eles estão caminhando para o final de módulo de panorama bíblico, sim ou não? Sim, né? E a próxima matéria vai ser a matéria de bibliologia. Vocês vão ficar fascinados. Eu queria até dar essa matéria, mas não vai ser possível ficar da agenda. Mas eu vou dar, se aguenta, vocês vão ver, que eu vou ser professor de vocês, tá? E a bibliologia é fantástica, para você entender. Então, a primeira disciplina do curso foi o panorama bíblico. O pessoal, nossa, ficou queimando os neurônios. Porque eu falei que era um panorama bíblico avançado. Isto é, de profundidade. Não é um panorama bíblico que você vai somente ver os livros, correr por eles e saber começo, meio e fim. Mas é um panorama de profundidade. A Bíblia é fundamental você entender. Porque o que está acontecendo com o Evangelho nos dias de hoje? Muitas pessoas estão pregando, muitas pessoas estão falando, mas a base deles não está sendo a Bíblia. E esse é um baita de um problema. Se a base não for a Bíblia, a gente perde a noção do Evangelho. Porque o Evangelho significa boas novas. O Evangelho é Jesus. Jesus é as boas novas. Jesus veio para trazer as boas novas. Então, quando eu olho para Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Cara, uma pessoa que foi na conversa da sua serva Agar. Porque ele tinha uma promessa de Deus. E ele quer dar uma mãozinha para Deus. Porque ele achava que ele era velho, a Sara era velha, que não dava, que isso, que aquilo. E sei se você consegue entender, mas nós estamos nessa confusão até hoje. Alguém, nem me lembro quem foi, me falou: eu fui fazer a minha árvore genealógica lá nos Estados Unidos. E aí ela acabou descobrindo que ela é descendente de Ismael. Ela falou: pastor, eu não queria ser descendente de Ismael, eu não queria ser árabe. Eu falei: mas não é escolha. Mas eu falei assim: não se preocupe que você é descendente de Ismael, mas crente em Jesus Cristo. Porque aí que está. Quando Jesus chega, acabou raça, acabou descendência, acabou todas as coisas. Jesus, ele veio para salvar todos. Mas quando você olha para Abraão, como é que o pai da fé pode ser um omisso? Como que o pai da fé dá um jeito acreditando que Deus não podia fazer? Apesar de nós, Deus tem um plano, e Deus tinha e tem um plano na vida de cada um de nós, e Deus tinha um plano na vida de Abraão, que ele seria o pai de muitas nações. E assim aconteceu, independente do que Abraão fez. Independente das outras coisas que aconteceram. E é uma briga, quando você vai falar com os descendentes de Ismael, que são até os palestinos, eles falam: nós? A herança era nossa. O filho primogênito era nosso. Resolve isso, minha gente? Não resolve. Então, o que eu quero dizer? Independente de mim, de você, Deus tem planos na sua vida. Aí você olha para um homem chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Como que um homem segundo o coração de Deus faz o que Davi fez? Meu Deus do céu. Mas aí que está. Deus tinha um plano na vida de Davi. E Davi foi um grande homem, especialmente depois do pecado, depois do sofrimento, depois de tudo que ele passou. Aí você vai para Salomão, o seu filho.
Meu Deus, um homem mais sábio. Mas um homem mais sábio que teve 700 mulheres, que fez aliança com o povo Egito todo, fez aliança com outros povos, começou a adorar outros deuses dentro de Israel. Mas quem é isso? Apesar de Salomão, Deus tem um plano na vida de Salomão. O que eu quero começar a falar nessa introdução aqui, no dia de hoje? Que apesar de você, Deus tem um plano na sua vida. E se você pode dar um jeitinho de querer dar um jeito com a sua mão, você pode fazer o que você quiser, mas em determinado momento da vida, se você pega a vida de Salomão, provavelmente ele se desviou, e provavelmente no final da vida ele se achou. E ele percebeu que tudo era vaidade, por isso ele escreveu o livro de Eclesiastes. Se a gente olhar para todo esse cenário, Deus tem um plano na sua vida. Não importa o que você já fez de errado, não importa qual a mãozinha que se deu, não importa quem você é, o que importa é o plano de Deus para a sua vida. Eu chamo isso que aconteceu com Abraão, com Davi, com Salomão e muitos outros, justamente de desejos desordenados. Quero começar a ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Vocês vão conseguir colocar lá, né? Isso. Tiago 1 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ser uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse texto nos remete à nossa série Filhos Maduros. E se você não viu, vou fazer aqui entre parênteses. Você pode, hoje na internet, eu mesmo assisto um monte de coisa, vou para a rede social. A minha rede social, se você entrar lá, só tem crente, igreja e... Porque você sabe que o logaritmo entrega, né? Você pode dar o teu celular para alguém? Porque o logaritmo entrega o que você está vendo. Se você entrar lá, eu vejo. Mas às vezes eu vejo a pessoa, vou mandar mensagem, não sei de quem, e o cara não manda a minha mensagem. Tanta coisa boa que a gente já viu aqui. Sabe o que? Eu não ligo para o Iverson. O que eu fico chateado é que às vezes eu estou vendo a pessoa fazer uma coisa que eu já preguei, que eu já falei, e a pessoa não continua do mesmo jeito. Gente do céu. Quando eu prego aqui, eu gero mudança na minha vida. Às vezes eu prego coisa que eu já preguei, quando eu falo, cara, eu preguei isso, mas eu preciso mudar mais isso daqui. Então a gente precisa ser mais intencional com o nosso canal. A gente precisa ser mais intencional, né, em mandar uma mensagem para a pessoa. A gente tem que ser mais intencional em se inscrever no canal e fazer essas coisas, porque é uma maneira de você pregar o Evangelho. Então esse texto leva a nossa mensagem de filhos maduros, que eu falei sobre os filhos tecnons, e ele está lá em Romanos 8, 17 a 19, que diz assim: se somos filhos, e esse filhos aqui é da palavra que filho bebê, tecnon, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que as nossas aflições, sofrimentos, que são os sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos, e esses filhos agora são filhos maduros, filhos rios, de Deus, sejam revelados. Esse texto ele traz para nós duas coisas. O primeiro, quando ele fala, somos filhos bebês, recém-nascidos, nascemos em Cristo. Depois, ali no meio, ele traz aflições, sofrimentos. O que são aflições e sofrimentos? São dificuldades, até coloquei aqui alguns exemplos, adversidades, catástrofes, sofrimentos. Por vezes duram muito tempo. Perdas que nós temos, como a Lucélia teve perda, isso é sofrimento, são dificuldades. Então, o que tem no meio dos dois filhos, do filho bebê, quando começa o texto,
que falar somos filhos, e lá depois que os filhos de Deus sejam revelados, o filho bebê e o filho maduro, no meio tem aflições e sofrimento. Então, eu vou falar algo para quem quer ser filho maduro. Pare de correr do sofrimento. Nada amadurece mais a pessoa do que o sofrimento. Agora, quando eu digo essa frase para a igreja, eu não quero dizer que você deve buscar o sofrimento. Então, só através do sofrimento que eu amadureço, sim ou não? Não foi isso que eu falei. A interpretação do texto é uma coisa incrível. A gente está pregando que você tem que tomar um cuidado enorme. Porque senão a frase anterior parece que você só amadurece se tem sofrimento. E não é verdade. Então, fugir do sofrimento não é uma saída. Querer o sofrimento também não é saída, não é entrada, não é nada. Agora, amadurecer é preciso. O propósito de Deus em nós não é nos deixar confortáveis, mas formar Jesus Cristo em nós. Então, ter um encontro com Cristo é uma mudança. Não é orar para a vaga do estacionamento estar perto um dia de chuva, mas é estacionar lá atrás para que alguém estacione na frente com uma necessidade mais diferente. A vida cristã é muito mais do que isso. Eu sei que a gente vive numa época em que a gente meio que ensina e também pratica essa vida, né, de que Deus ele só olha para nós, ele só quer nós, a gente é muito egoísta, a nossa geração é muito, na verdade a palavra correta é a palavra que fugiu agora, que é perto de narcisista, que é egoísta, que é no meio dessa palavra, que é aquela história de você só fica no lugar se você for feliz. Eu fico aqui até eu ser feliz. Depois disso eu me mando. Quando a gente foge das dificuldades, eu quero sair daquele emprego. Eu prego que daí algumas pessoas não vêm falar mais, né? Porque vão falar, você quer sair do emprego? Ele fala, por quê? Você quer ganhar melhor, você precisa de uma colocação melhor, você precisa assim, porque se for isso, vem cá, vamos fazer o currículo, você vai mudar. Não, porque está perseguição lá, porque não perseguição, então fica lá. Para com essa frescura de crente, estou perseguindo e vou embora. Para de fugir do sofrimento, encara ele como Jesus te colocou lá para você mudar o ambiente. Eu quero mudar de faculdade. Por quê? Não gosto de pessoal de lá. Não, Deus te colocou lá para você fazer a diferença. Não é para você mudar de faculdade porque você não gosta do pessoal. Você pode mudar de faculdade porque você não gostou, porque não é isso, porque você quer fazer outra coisa, porque você, enfim, outros motivos, não há problema nenhum. Eu quero mudar de igreja. Por que você quer mudar de igreja? Eu nem pergunto mais, porque o pessoal é tudo mentiroso mesmo. Eu te amo. Graças a Deus a gente não tem muita coisa. Muitas pessoas saem da igreja por ano, é bem pouquinho, né? E a maioria das pessoas, elas têm saído, às vezes vão morar no lugar, numa igreja mais próxima. Acontece mudar de cidade, como a Fran Candídio, né? Eles mudaram de cidade, estão lá, mas sempre estão com a gente. Então, normal, ok. Mas se você mudar de igreja por causa de pessoas, você vai para uma igreja vazia, a próxima? Tem gente que fala assim, eu vou mudar de igreja, eu vou numa igreja grande, eu sento lá, ninguém me conhece. Ei, você tem chamado, não dou 6 meses, você está pegando fogo no banco. Ou você desvia. Porque quem tem chamado não fica sentado. Eu tenho um monte de gente aqui que eu respeito. Tem gente que gosta de vir aqui uma vez por mês na ceia. Não tem uns irmãos que só vêm na ceia? Sim ou não? Cara, é isso aí. Agora, se você tem chamado, se você está incomodado, você não pode vir só na ceia. Por quê? Porque você vai fazer falta? Não, porque você vai ser uma pessoa frustrada. Frustrada. Quem não está nos planos, andando nos planos do Senhor, é frustrado. Vai desistir, né, de dificuldades. Na minha vida teve muita dificuldade. Eu não gosto de falar de dificuldades, eu até esqueço das dificuldades. Eu tenho que até anotar a dificuldade que eu passei. Sério, irmãos? Porque todas elas fizeram eu crescer de um jeito que tão especial.
E quando eu olho para aquela pessoa que passou aquela dificuldade há anos atrás, eu falo, quem é aquele? Não conheço quem é aquele. E a gente muda. Esses tempos eu estava atendendo pessoas, falando sobre casamento. Eu falei, o problema do casamento é que você tem que aprender. Se você ficar 5 anos sem aprender no casamento, já era. Porque você muda. Está casado há 20 anos, há 10 anos. A pessoa que casou com você há 10 anos atrás era uma. Há 10 anos agora é outra pessoa. E se você não for aprender sobre isso, vai ter grandes e sérios problemas. Várias coisas. Uma vez eu tive carta anônima falando a respeito de mim e da minha família e dos meus filhos. Pensa num momento difícil da vida. Fica levantando calúnias. Porque quando a gente está à frente de um trabalho e o trabalho está indo bem, a gente começa a ganhar inimigos. E essa foi uma fase muito difícil da minha vida. Por quê? Quando estava comigo, eu não quero me meter em guerra que Deus não me chamou. Mas se Deus me chamou para uma guerra, eu não tenho medo de entrar. E eu sou resiliente. O que é resiliente? Tem gente que quando alguém bate nele, a pessoa... Não bata em mim. Porque eu vou para cima. Quanto mais você me bater, mais eu vou para cima. Claro, figuradamente falando, né? Não é fisicamente. Mas eu vou para cima. Tem gente que se... Então eu sofri muito nessa vida de liderança, muita pressão, Deus me fez assim, dessa forma. Então foi uma época difícil. Calúnia, perda do meu pai, perda da minha mãe. Não é fácil perder pai e mãe. Vocês têm pai e mãe, honre. Honre. Nós vamos embora. É natural que os pais vão embora e os filhos fiquem. Isso é natural da vida. O crente que ele é filho teknon, ele tem 50 anos, 60 anos, o pai morreu, acabou a vida dele. Ei, isso vai acontecer com todos nós que temos pais e mães. Muda a vida da pessoa, muda. Você se sente meio órfão, meio esquisito, meio que a tua geração... É um sentimento que todo mundo sente. Eu senti, talvez meu irmão sentiu, você já sentiu, vai sentir. São fases da vida. Perdi na pastora Josemeire, pastor César, que eram pessoas muito chegadas, que eu pensei que eu ia viver a vida inteira perto deles, e que eles iam caminhar comigo, mas prove ao Senhor levar. Todos esses momentos me fortaleceram. Todos esses momentos. Pastor César, quando faleceu, né, eu estava viajando, e aconteceu, a Josemeire, quando faleceu aqui na igreja, eu preguei na igreja, sabendo já que ela tinha falecido. Nós saímos daqui e fomos para o hospital. Quando minha mãe faleceu, eu estava pregando. Na segunda-feira, no culto aqui, que a gente tinha. E eu preguei aqui. E saí e fomos para o hospital. Minha mãe tinha falecido. Então por isso que quando a Lucélia vem para cá, né? Mesmo nos momentos difíceis, é aqui o melhor momento. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que a gente precisa estar. Mas Pedro queria tirar Jesus do sofrimento. Lembra disso? Ah não, Jesus, você não pode morrer, você não pode, não, vem para cá, faz isso, né? O que Jesus falou para ele? Você está sendo usado por Satanás, você está longe de mim. Jesus não fugiu do sofrimento. Mas Jesus não quis fugir? Quis ou não quis? Ele quis, porque ele era ser humano, você entende? Você querer fugir, não, eu sempre tento não pregar uma maneira de assim, não, então, eu nunca vou sentir vontade de fugir, eu sempre vou querer enfrentar, que nem eu vi no avião assistindo os super-heróis, eu gosto de assistir eu falei, nossa, eles não morrem, né? Eles caem de prédio, então tem que ser assim? Não, que o próprio Jesus sentiu, quis desistir, quis fugir do sofrimento. Ele mesmo falou, Pai, se possível, tira de mim esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade.
Mas o sofrimento faz a gente crescer. Jesus, logo depois, né, do Getsêmani, foi orar, e lá chega com uma multidão, Judas. E beija Jesus, Jesus chama Judas de amigo, e logo após ele entrega Jesus. Sofrimento, dificuldade, traição. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, percebemos elogios de Satanás ou traições com coisas de Deus. Você acha que Jesus não sabia que ele era o traidor? Sabia. Eu notei aqui que é forte, como diz o Jonas, é forte, igreja. Alguns traidores formam mais Cristo em nós do que alguns amigos. Forjam, porque a gente nos aproxima mais de Cristo. Quando a gente é traído, o que acontece quando você é traído? E a traição, ela pode ser de um amigo, de um irmão, ela pode ser a traição de um companheiro de trabalho, de serviço, de ministério. Pode ser uma baita de uma traição, às vezes acontece com os casais. Pode ser uma traição, entre aspas, pequena, de alguém do ministério, ou alguém. O que acontece quando você é traído? Normalmente o crente, ele vai o quê? Corre para Jesus. E muitos falam, não quero mais saber de ninguém. Não conta mais minha vida para ninguém. Não vai lá. Essa é uma tendência. Amém? É bom fazer isso, porque a gente nos aproxima de Jesus. Ser filho, né, bebê, é quando a gente é pequeno. E o pequeno é muito interessante, né? Quando eles estão perto das mães, principalmente, e também dos pais, mas mais das mães, eles são de um jeito, né? Eles choram, eles querem, essa bagunça. Mas quando está perto do padrinho, da madrinha, são diferentes. Por quê? Porque filho, bebê, não pode ver o pai, não pode ver a mãe, que daí ele já quer comida, ele quer brinquedo, ele quer mamar, ele quer, depois vai crescendo, ele quer dinheiro, depois vai crescendo, ele quer mesada, ele quer tênis, ele quer celular, ele quer Xbox, ele quer tudo de você. Filho é assim, ele quer tudo de você. Sem problemas, porque filho, bebê é assim. Quando você nasce para Jesus, você quer tudo. Você quer tudo que for possível. Mas quando a gente se torna um filho maduro, e o filho maduro é muito importante, que quando um filho maduro entra na sala do pai, ele vai oferecer café, água com gás, e fala, o que o senhor quer? Para de pedir. Qual é a posição sua no reino hoje? Um filho bebê que está ainda pedindo, nem sabendo pedir, pedindo coisas que são tão básicas, e não vai no cerne, não vai no centro daquilo que realmente tem que pedir. Não está na hora de você começar a oferecer. Não está na hora de você começar a orar e dizer, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Senhor, o que eu posso servir? Porque é muita gratidão que eu tenho da minha vida, da minha família. Não está mais na hora, não está de você ficar pedindo. Mas a mente dividida, eu quero ler um texto que fala sobre isso, que está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e se lhe será concedida. Ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem tem a mente dividida, que é instável como a onda do mar, indo para lá e para cá, não recebe as coisas do Senhor. Olha que segredo de sucesso. A pessoa com mente dividida, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Uma hora ela quer servir a Deus, outra hora ela quer servir as suas prioridades. Olha uma chave, como dizem, né? Para você pegar aqui.
O texto diz para pedir com fé. Quando tento encontrar o meu desejo, buscando caminhos sem encontrar satisfação para eles na presença de Deus, balança a minha fé. Vou repetir. Quando tento encontrar os meus desejos em outros caminhos, sem encontrar a satisfação que eles podem ter na presença de Deus, isso abala a minha fé. Vou explicar um pouquinho melhor. A Bíblia não está dizendo que não devemos ter desejos por outras coisas. Que não devemos buscar a felicidade em várias áreas da nossa vida. Que a gente tem que buscar, seja ela material, profissional, familiar, realizações pessoais, almejar posições, cargos, tudo isso é tranquilo. Porque o grande problema é que a gente tem 880. E a gente fala, mas isso não é bom, eu tenho que só pensar nas coisas de Deus. Não, você pode desejar, querer isso. O problema disso é colocar a sua vida nisso. Quando nós colocamos essas coisas materiais, cargos, funções, aquilo que a gente deseja, que não tem erro nenhum, quando a gente coloca essas questões em primeiro lugar, no centro do desejo da nossa vida, elas tornam-se desejos desordenados. Porque eu quero primeiro isso e depois os desejos que são conforme a vontade de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, a sua vontade, os demais desejos entram em ordem. O versículo fala assim, buscar a Deus, busquem a Deus, primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é um texto que nos dá a direção muito clara do que é buscar o Senhor. Mas não é deixar os seus desejos, não é deixar as suas vontades, mas colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou usar de uma hipérbole para exagerar um assunto que você conhece bem. Quando é um desejo desordenado. E o desejo desordenado, ele pode ser na área do sexo, ele pode ser no dinheiro, ele pode ser no poder. São três coisas assim, e há muitos anos atrás, inclusive está no meu livro, e que eu aprendi que é o que mais atinge os homens, na posição de liderança, que é o poder, o dinheiro e o sexo. São três coisas perigosíssimas. Quer ver uma questão de um desejo desordenado, um exemplo bem prático? Eu peguei o exemplo do Neymar. Falar de futebol, acho que o brasileiro, mesmo mulher, a maioria entende, O Neymar, eu fui ver, ele ganha 2,2 milhões de reais. Milhões de reais por dia. Por dia. Isso dá, a fortuna dele está estimada em 4 bilhões de reais. Será que é um desejo desordenado? Não tem nada de errado ele ganhar esse dinheiro. Sabe o que está errado? O desejo desordenado dele de querer ser um menino de Deus, mas amar as coisas do mundo. Uma pessoa que ganha 2,2 milhões por dia, precisa jogar num país desconhecido e exigir carros, casas, bilhões de dinheiro? Está desordenado isso aí? Não está. Dá para ele servir a dois senhores? Não dá. Porque se ele servisse a Deus e acreditasse que Deus colocou ele lá, ele vinha jogar num time que ele gostasse. Isso é um desejo dele que está ordenado com as coisas de Deus. Então eu quis usar desse exemplo sem entender o que é um desejo desordenado. Mas normalmente a pessoa que tem um desejo desordenado, ela não sabe o que quer. Por isso que ele fala assim, peça, porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levantada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
É alguém que tem a mente dividida, instável em todo o tempo, tudo que faz. Então, não sabe o que quer, por isso que não tem o desejo, ele fica desordenado, porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, outra hora quer outra, não sabe para onde está indo. E o que mais me entristece é que a maioria das pessoas não sabe para onde estão indo. Então o texto está dizendo que a pessoa sem fé não sabe o que quer. Quem não tem fé não sabe o que quer. Quer uma coisa, depois quer outra, depois quer outra. Esse então é o motivo de não receber, porque não sabe pedir. A palavra de Deus também é bem clara. Vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir. E o que é saber pedir? Saber pedir são desejos ordenados com a vontade de Deus. Que esses desejos podem ser teu. Não tem nada de errado. Esse desejo pode ser pessoal, emocional, financeiro, familiar, material, em todas as áreas da nossa vida. Mas quando ele está fora do propósito de Deus, ele fica desordenado, você só pensa nisso, você só quer isso. E esse é o grande problema. Uma época na minha vida eu trabalhei com marketing multinível, que é aquele um que você vende um produto, vende para todo mundo estar perto, e não sei o quê. E as pessoas me perguntavam para mim assim, pastor, é de Deus o marketing multinível? Eu falei, porque Deus é sim. Mas eu ouvi pessoas falando que a pessoa só fica falando nisso, encosta alguém, quer vender. Eu falei, sabe por quê? O grande problema do marketing multinível é despertar ganância. A ganância faz com que a pessoa queira ficar rica como aquele lá que está dando a palestra lá. Isso é desejo desordenado. Qual que é o desejo ordenado? Eu quero ficar rico igual ele lá, mas eu não vou deixar de servir. Eu quero ficar rico igual ele, mas a minha prioridade vai ser o Senhor. Esse é um desejo ordenado. O desordenado é você querer ficar rico com as suas próprias forças. Seja imitando um youtuber, ou seja imitando alguém que está com sucesso e ele está dando a receita do sucesso. É muito engraçado isso, né? Todo mundo está dando a receita. Eu não sei se vocês percebem, mas eu estudei sobre storytelling, que são as histórias. Gente, eu não consigo ouvir, todo mundo faz storytelling. A história é a mesma, do mesmo jeito. Eu não sei, não consigo ouvir. Às vezes tem um negócio que me interessa, principalmente quando é de saúde, envolver, mas quando a pessoa começa a falar, ela começa a me colocar na minha mente, minha mente já vai embora. Porque eu estou vendo que eu estou sendo manipulado por aquilo, e às vezes aquilo até é bom. E eu tento ficar até o final, porque ele pode ser bom, mas eu não vou. E a gente tem que ficar esperto para isso, porque a gente tem na mão uma faca de 2 gumes. Tudo que você coloca na vida, se você perder, você perdeu a vida. Uma vez numa reunião, difícil para mim, alguém falou para mim assim, você tem que fazer isso, senão você está perdido. Eu virei para essa pessoa e falei, não estou não. Não estou perdido, porque a minha vida não é isso, não é isso e não é isso. A minha vida é de Jesus. Então, nada que eu perca na minha vida, as minhas posições, o meu cargo, o dinheiro, seja lá o que for, vai perder a minha vida. Porque a minha vida não está estabelecida nessas coisas. Apesar de eu ter dinheiro, apesar de ter função, apesar de ter influência, apesar. Porque o meu coração, a minha vida, não estão nessas coisas. E quando a gente é famoso, né? Entre aspas aqui o famoso, né? Você chega num lugar, todo mundo tem uma história. Então você começa a acreditar que você é bom mesmo. Você começa a achar que você realmente é o cara que mudou a vida da pessoa. Mas quando você olha no fundo, você fala, não foi você que mudou a vida da pessoa. Quem mudou foi Jesus. E é muito legal, eu agradeço a Deus, não estou reclamando de nada. Onde eu vou no mundo, né? As pessoas falam, pastor, aconteceu isso. Eu nem lembro. Visitei agora o Enes, né? Muitos conhecem aqui, né? Então eu cheguei lá em Orlando, o pastor Fernando mandou mensagem, como é que você chega na minha terra, não me fala, vem pregar aqui, outros aqui, vem na igreja aqui. Eu falei, gente, eu estou de férias. Eu só posso pregar domingo, porque domingo não é férias.
E aí a pessoa, nossa, olha pastor, foi isso, foi aquilo. Então é muito legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é a gente. Não é. É a maneira como eu me dispus para Jesus agir na vida das pessoas. Amém? Satisfação em Deus. A satisfação em Deus me leva a ter uma vida adequada com as coisas que Deus pode me dar. Dinheiro, poder, família, cargos, comida e etc. Uma vez que eu já esteja preenchido com Deus, presta atenção aqui. Uma vez que eu já esteja preenchido com Deus, eu posso ter todas essas coisas de forma ordenada. Que é muito difícil. Eu ter as coisas de forma ordenada se eu estiver fora de Deus. Ao invés de eu ter uma mente dividida, que é uma guerra interna, nós teremos paz. Ao invés de ter brigado para ser o centro da vida, você já tem o centro que é Deus na sua própria vida. E quando Deus é o centro, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Quando Deus é o centro, você coloca as coisas no seu devido lugar. Você não tem problema, nada te atinge. O cargo, você vai perder um dia. O dinheiro pode ser que ele acabe. O pessoal gosta enquanto você é útil. Quando você deixar de ser útil, as pessoas vão te colocar num canto. Você que está ficando velho, vai acontecer isso com você. Não estou fazendo desgraça, é a vida. Quando acabar o meu vigor, pode ser que alguém lembre de mim. Mas pode ser que eu acabe lá com a minha família. Quando eu estiver velhinho, quando eu não conseguir mais ir e vir, quando eu não conseguir mais pregar, quando eu não conseguir mais, é consciência, você sabe disso. Mas sabe, quando Jesus é o centro, você está preparado para isso. Você olha para frente e você enxerga muito mais lá na frente. Porque você sabe o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Apesar de você ter errado, apesar de você ter feito muitas coisas que estavam fora do plano de Deus. Por isso que eu acho tão maravilhoso quem vem para o Senhor novo, né? Novinho de idade. Porque tem a oportunidade de errar menos. Não é que não vai errar, tem a oportunidade de errar menos. Quem vem mais tempo já errou, já fez, tem cicatriz, já é, né? É que nem se pega joelho aí de atleta, tudo marcado, tudo, né? A vida quando vem, ela é assim, toda marcada, toda desestruturada. Quero ler Filipenses 4, 8 a 13. Muito importante a gente entender esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, falando de Jesus, ponham-no à prática. E o Deus de paz estará com você. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo está falando, né? De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Talvez ele estivesse precisando, mas ele já não estou falando isso porque eu estou precisando, porque eu aprendi a ter Jesus como centro da vida. E quem tem Jesus como centro da vida, ele tem uma relação diferente com as pessoas, com os objetos, com as coisas, com as situações, com tudo. Continuando, sei o que é passar necessidade. O que é isso? É adversidade, sofrimento. Não fuja. Se você passou necessidade, entenda isso como algo muito legal para a sua vida. Você não precisa passar necessidade para ser maduro. Eu nunca passei necessidade na minha vida, nunca. Mas já convivi com gente que passou. Gente que está sentado aqui. E não tem diferença nenhuma. Mas em outras áreas eu sofri o que a outra pessoa não sofreu, que talvez seja a falta das coisas. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse contente não é conformado.
O conformado é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, aí eu não vou... Esse dia eu estava falando com uma cliente, e eu estava falando para ela sobre a empresa, sobre a venda da empresa. Daí eu falei assim, venda a empresa para o seu parente. Eu sou advogado do seu parente, veja, eu vou te fazer uma proposta. Eu estou aqui ligando primeiro como amigo. Vou te fazer uma proposta amigável, porque eu tenho um comprador. Daqui uns dias, essa semana eu vou mandar para ela uma proposta formal, dando um prazo. E vai ser vendido. Mas eu não consigo sozinha. Não, mas faz assim, pega o seu filho. Mas meu filho não quer. Não, mas não pega você. Mano. Eu só acabei a frase, falei assim, então você não quer vender. Tá bom. Semana que vem eu vou mandar para uma carta oficialmente formalizando a venda. E o meu cliente vai vender a parte dele. E acabou. Ou ela compra, ou ele vai vender. Não tem alguma coisa nesse meio. Mas eu tentei ajudar, porque eu gosto de fazer isso. Ajudar. Pega você e teu filho, faz aqui, pega ali, tá lá. Então vende, pega o dinheiro e vai para a praia. Vai passear. Não, mas é dinheiro. Não, mas mas sei que não. Cara. Então, viver, né? Você estar contente, né? Não é estar conformado. Não é dizer assim, eu não posso, eu não nasci para isso, fulano é melhor que eu. Não, não é isso. É você continuar crescendo, mas entendendo que se você está desse jeito, é porque você tem contentamento. Sabe o que eu aprendi? Quando eu estava buscando coisas e estava ali, eu falei assim, é momentâneo, já vou chegar lá. É momentâneo, já vou chegar lá. É momentâneo. Senhor, o que eu preciso aprender aqui nesse momento de deserto? Eu quero isso aqui rapidinho, não quero ficar 40 anos aqui não. Eu quero vazar daqui já. Me ensina aí, Senhor, me ensina aí. Opa, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho? E aí Deus começou a me surpreender e me mudar. E eu tive que encarar a dificuldade, eu tive que pedir perdão, eu tive que ir para frente, eu tive que... Meu Deus do céu, muito difícil. Mas passou. Jesus não vai impedir que a pessoa tenha outros prazeres, mas Ele vai ensinar como se relacionar com esses prazeres ordenadamente. Eu acho que esse é o grande problema da nossa geração. No Éden, Deus tinha tudo ordenado. Adão e Eva pecaram e tudo ficou desordenado. Amém? Como que Deus ordena os seus desejos? Quero já partir para a parte de encerramento e ler o texto. Tiago 1, 13 a 16. Como que Deus ordena os desejos? Olha só. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Vou repetir. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a gente bota a culpa no diabo, né? Em tudo que a gente faz. Mas o texto está sendo bem claro. Tentado pela sua própria cobiça. Por aquilo que você deseja acima de Deus. O que é a sua própria cobiça? Aquilo que você deseja acima de Deus. Versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado. Interessante o texto, né? Dá à luz ao pecado. Para engravidar, tem que ter relação entre um homem e mulher, não tem? Aí você engravida. O pecado é a mesma coisa. Você tem que fechar, para você pecar, você tem que romper com Deus e fazer aliança com o diabo. E aí você engravida, diz o texto. E aí você dá à luz o pecado. O pecado não acontece imediatamente. Você assume aquilo e depois você dá à luz. Após ter consumado, gera a morte. E em vez de engravidar e gerar vida, quando a gente engravida do pecado, gera a morte.
e a morte eterna. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Quando você entender que amadurecer é fundamental, Deus vai te dar as coisas que Ele não pode te dar agora. Você pega uma criança, né, de 2 anos, dá uma faca, o que vai acontecer? Vai dar alguma coisa errada. Porque não é a hora, não é o momento. Agora, você pega um adulto, você pode dar uma faca na mão dele. E assim acontece conosco. Se a gente for um bebê espiritual, o que vai acontecer com a gente? Deus não vai poder dar algumas ferramentas na nossa mão para a gente poder trabalhar, fazer o que tem que fazer. Porque a gente é bebê. Então, se você está pedindo há muito tempo uma coisa, de 2 vezes, 2 coisas podem acontecer. Ou não é para você, porque isso também acontece. Você está querendo uma coisa que Deus não está querendo te dar, porque não é para você. Ou, a segunda coisa, você está muito bebê. E se Deus te dá isso, vai estragar tudo. Eu lembro uma pessoa que ele queria ser empresário, ele era um técnico, na época eu tinha empresa de telecomunicações, e ele era um técnico, ele orava, ele era crente, e ele orava porque ele queria ser dono da empresa, e ele orava, fazia campanha, e ele foi dono da empresa. E foi a maior catástrofe da vida dele. Porque aquilo virou uma obsessão, ele só falava naquilo, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Deus não estava dando, ele estava tomando das mãos de Deus, você entende isso? Cuidado com isso, porque muitas pessoas ensinam, na oração no joelho, eu vou lá, e eu vou lá, e Deus vai fazer. Cara, a gente ora para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, não para dizer o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. A gente dobra o nosso joelho e faz jejum e oração para a gente diminuir, para a gente entender que nós somos. Não é para mudar o que Deus tem. Deus não muda. Ou Deus, você acha que Deus fez um propósito na sua vida? Nossa, eu enganei. Acho que eu vou mudar o propósito da Juliana. Eu vou mudar o propósito da Aline. Porque, me enganei. Será que Deus faz isso? Deus não faz isso, gente. Deus não faz isso. Deus não se engana. Ele continua. O propósito que ele tinha com Abraão era o propósito. Abraão pisou muito na bola. Não interessa, Deus tinha propósito com ele. E ele se consertou. Deus tinha um propósito com Davi. Davi, meu Deus. Não interessa. Deus tinha um propósito com ele, se consertou. Salomão. Não interessa. Deus tem um propósito na sua vida. Segredo de resolver os problemas. Ao invés de você ficar orando, pelos problemas em si, vai buscar a raiz do problema. Às vezes a pessoa fala, eu preciso resolver minha condição financeira. Sabe que você não precisa aprender a administrar o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão? Antes de você vir aqui correr, será que você não tem que ser fiel? Aliás, a primeira coisa é fiel. Eu não conseguiria chegar diante do meu Deus, me ajoelhar e pedir qualquer coisa para Ele se eu sou infiel com Ele. Porque a única coisa que eu posso dar para Ele, efetivamente, é o meu dinheiro. O resto, Ele só me dá. Ele só me dá. A única coisa que é da minha parte, que é parte... Quem tem planilha sabe o que é, né? Se olhar na planilha, assim, dízimo. Aí você olha no ano, você vai ficar pensando, nossa... Podia ter comprado um carro. Podia ter viajado mais não, né? Você fica pensando assim, você tem um problema. Então, quem sabe você quer resolver o seu problema emocional, vai fazer autoconhecimento. O problema é você, talvez, no seu casamento. Comece a desejar a Deus mais do que ir ao shopping gastar. Tem gente que tem compulsão, né? Estou triste, preciso tomar um sorvete. E sorvete alegra a gente, não alegra a gente? Alegra ou não alegra? Mas quem engorda, engorda também. Preciso comprar alguma coisa para mim porque eu mereço. Esse negócio de eu mereço, não tem problema nenhum. Exemplo de desejo
e desejo desordenado. Desejo, eu mereço. Às vezes eu tenho que falar isso, eu sou pão duro, por natureza. Então eu tenho que me convencer que eu mereço, para eu gastar alguma coisa para mim. Eu estou vencendo, eu estou começando a gastar legal comigo. Tenho que cuidar para não virar um desejo desordenado. Mas eu sempre tive muita dificuldade de gastar, dói. Entendeu? Mas então, às vezes você vai assim, não, eu mereço. E realmente você pode dizer isso para você, eu mereço, eu trabalhei, eu vou comprar isso, eu quero isso para mim, eu quero fazer aquele é legal. Né? Alguém falou, esse dia perguntou para mim, pastor, o que você acha de cirurgia plástica? Quem pode faz, quem não pode fica falando do outro que fez. O pastor de vocês é moderno, gente, sai fora. Entendeu? Eu vou pintar o cabelo, fazer botox, tudo que vocês vão fazer. Vocês vão ver se vai ficar velho assim. Desejo desordenado é tudo que exagera e sai daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas você pode desejar um botox, sem problema, irmãos. Agora, será que as suas finanças estão em ordem para você? Porque Deus já te deu o recurso, entende isso? Deus dá o recurso para o botox. Não, Deus já te deu. Aqui, isso que está na tua mão, Ele já te deu. 100% é dele. Se devolveu 10%, 90% você tem que administrar. Você sonha com o botox, deixa ele fazer alguma coisa para ter o botox. Porque a gente pensa, não, é pecado desejar botox. Pecado é você gastar o dinheiro que você não tem no botox. Pecado é você negligenciar o dízimo, as ofertas, aquilo que você tem devolvido para Deus e gastar no botox. Isso é pecado. Você entende o que é desejo desordenado? Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo. Cara, você pode fazer o que você quiser. Pastor, se for de tatuagem, agora eu vou falar, daí o pessoal vai encher de tatuagem. Mas cuidado com o tipo de tatuagem. Você tem tatuagem, El? Você tem cara de quem tem. Zoando com ela. Esses dias, a adolescente falou, pastor, eu vou fazer uma tatuagem aqui, não sei do quê. O que o senhor acha? Eu acho que tem que ser uma tatuagem de Deus. Pastor, eu aprendi a vida inteira que não pode. Se não pode, a Maiara não entrava na igreja. Desde que isso não seja um desejo desordenado. Você deixou de ser fiel a Deus para fazer uma tatuagem. Tuas finanças estão uma bagunça. E aí você quer fazer, você quer sonhar. Senhor, me dá um carro, me dá uma tatuagem, me dá um botox, me dá uma casa, me dá não sei o quê. E você isso é desejo desordenado. Você tem que primeiro organizar a sua vida, a sua fidelidade, as suas finanças. E Deus vai conceder para você ter desejo de fazer. Para finalizar, Deus está dizendo, quando você desejar uma coisa só, aí eu vou alinhar a sua vida e colocar tudo em ordem. Deus diz assim, eu vou poder te dar a alegria que você tanto busca, porque antes eu já sou. Deus diz assim, vou poder te dar a alegria que você busca, porque antes eu já sou a sua alegria. Quando a gente tem alegria no Senhor, nada que Ele coloque na nossa mão fala mais alto. Nada. A alegria é do Senhor. A alegria é do Senhor. Então, seja contente com aquilo que você tem. Controle seus desejos e não deixe eles se tornarem desordenados. Amém?